Seja bem-vindo à Teologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar sobre manchamento de facetas em resina. Como que você está manchando a sua faceta? Como que evitar isso? Existem algumas situações na hora da realização da faceta, preste bem atenção. Você está realizando uma faceta e vai manchar. Pode ser inicialmente, durante e depois. E eu vou te dar algumas dicas, eu anotei aqui 7 dicas que eu já vi que eu errei e eu não quero que você erre, tá? Então são situações clínicas que podem acontecer. Então você é uma pessoa privilegiada que está assistindo esse vídeo. Parabéns, tá? Por quê? Porque você vai evitar esse tipo de problema. Esse tipo de problema eu sofri e eu não sofro mais. Porque é muito... Daí senão você vai ter retrabalhos, reparos e é complicado, né? Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí que eu vou te dar essas dicas completas. Eu vou te dar os erros e como você prevenir eles, tá? Bem importante você anotar em detalhes essas situações clínicas que ocorrem e você não vai mais realizar esse tipo de erro, tá? Então, bora pro vídeo? Resina. Ou eu estou iniciando em fazer resina, mas eu vejo que algumas situações eu estou manchando as minhas facetas, ou o paciente volta depois de um tempo com algum manchamento. E eu não sei o que está acontecendo, eu não sei aonde que eu estou errando, em que passo que eu estou errando. Eu vou te falar aqui as principais situações clínicas que vão ocorrer esses manchamentos, tá? No curso Mestre das Facetas em Resina, para quem não sabe, eu lancei um curso online recentemente sobre facetas em resina. E a minha experiência com mais de 10 anos realizando facetas, eu criei protocolos clínicos. Esses protocolos me ajudam a diagnosticar, a planejar e a realizar as facetas em resina. Então eu criei 3 pilares de tratamentos. Então um tratamento gengival personalizado, clareamento e as facetas em resina. Então são pilares de tratamento para você diagnosticar e realizar suas facetas em resina. Então são 10 capítulos onde ensino em detalhes como você planejar os seus casos clínicos. E muitas dicas valiosas lá eu acabo ensinando lá. Existem vários macetes para você realizar as facetas, acertar a cor, acertar a anatomia, e lá eu ensino em detalhes. Além de prevenir esse tipo de complicação. E saber finalizar muito bem um caso, fazer um marketing e se transformar a sua clínica com as facetas em resina e tratamentos estéticos. Eu acho que o mais legal disso é a minha experiência que eu consegui colocar ali e entregar o ouro mesmo, sabe? Entregar o ouro, aquelas dicas assim que você fala, cara, eu nunca vou achar em livro e curso algum. Então, esse foi o diferencial do curso Mestre das Facetas. Eu vou deixar um link aqui na descrição e veja lá todos os assuntos, vale a pena. Super vale a pena, os comentários dos alunos que estão realizando lá são show de bola, eles estão adorando. Eu estou respondendo diariamente as dúvidas deles lá no curso Mestre das Facetas. Então entra lá e veja lá o conteúdo, tá bom? Então eu vou falar o primeiro erro, que parece bobo, simples, mas ocorre muito. É o manchamento na hora da manipulação para realizar as facetas em resina. Então, eu preparei o meu paciente para realizar as facetas em resina. Eu coloquei o fio afastador, eu removi as restaurações antigas, removi cárie, se tinha alguma cárie. Ok, agora eu vou realizar as minhas facetas em resina. Um erro muito comum, e você pode ter passado uma lixinha entre os dentes do paciente, assim por diante, né? E um erro muito comum é a sua luva ou seus instrumentais estarem sujos, ok? Se você está com a luva suja, você vai manipular a sua resina branca, mais clara, geralmente que a gente utiliza para facetas, e ela vai ficar acinzentada ou ela vai ficar com pequeno micropigmentações. Essas micropigmentações vão acabar manchando a sua faceta em resina, tá?
Essa é uma dica inicial, simples, e que ocorre muito esse tipo de problema. Ah, doutor, eu uso a Stellite Ômega, mas ela é cinza. Eu não sei por que ela é cinza. Olha, provavelmente você manchou a sua luva está suja ou o seu instrumental está sujo. Então, ou você troca de luva, ou você limpa muito bem ela com álcool antes de começar os procedimentos. Eu sempre vou cuidando muito bem da luva, do cuidado, vendo a cor da minha resina antes de aplicá-la ao dente, tá? É muito importante isso, tá? Um erro muito frequente de manchamentos de facetas em resina é a má compactação, tá? Então, o que a maioria dos professores indicam? Fazer uma única camada de esmalte para faceta em resina. Eu concordo e discordo. Muitos profissionais fazem a mesial e a distal, tudo junto com uma única camada. Só que a manipulação de uma resina muito volumosa vai acabar fazendo muitos desníveis, ok? Muitos desníveis. E às vezes até uma má compactação. Então tenha muito cuidado na hora de realizar. Eu prefiro fazer minhas facetas diminuindo a cavidade, tá? Então eu vou transformar ela numa cavidade simples, numa cavidade complexa, para uma cavidade simples. Eu vou fazer as ameias, depois a vestibular. Mas eu tenho que ter uma compactação muito grande, um cuidado muito grande de união para realizar essa técnica. Então, se você não compactar muito bem, até na hora da estratificação, você tem que aplicar uma resina entre os mamelos dentinários. Pense que na área dos mamelos, ela é muito irregular. Você criou os desníveis dos mamelos dentinários. Se você não compactar muito bem a sua resina de efeito naquela área, eu vou te dizer, tá? E na hora do acabamento, você vai manchar aquela área, ok? Então, muito cuidado, utilize muito espátulas retas, finas, compacte bem e trabalhe sempre espátula-pincel. O tempo todo, espátula-pincel, espátula-pincel. Eu gosto de trabalhar 2 pincéis sempre, um pincel maior, mais volumoso e um pincel mais fino. Lá no curso Mestre das Facetas eu ensino os instrumentais adequados para você conseguir igualar a anatomia, tá? Olha, um erro muito frequente também é a falta de polimerização. Você já pensou que a Stellite, algumas resinas, elas recomendam 10% de polimerização? Tudo bem, 10% vai ter uma boa polimerização? Não para quando você utilizar um volume maior de resina. Então, muito cuidado. Se você não está utilizando um foto de qualidade, ou se você está utilizando um protetor para a ponta do foto e ela está cheia de resina, está fosca, está cheia de adesivo, será que você vai ter uma boa polimerização? Será que você vai ter uma polimerização profunda? Então, utilize um bom fotopolimerizador, um foto de qualidade, e utilize mais tempo de polimerização. Hoje em dia eu trabalho com 2 fotos juntos. Então, para otimizar o tempo, que é uma realidade clínica minha, fazer mais facetas, a gente trabalha só com facetas quase, ou tratamentos estéticos, né? E aí a gente vai ter uma boa polimerização, ok? Um erro muito frequente também de manchamento, muito importante você ter um cuidado, é na área incisal, para você finalizar sua resina. Então vamos lá, você aplicou toda a sua resina de esmalte em toda a vestibular do dente, né? E na área incisal, você vai terminar essa resina, né? Você vai terminar na pontinha do dente, você vai estar criando a área incisal. Aquela área, geralmente, se você colocou muita resina na vestibular, você acaba cortando o excesso de resina, né? Ah, eu apliquei muita resina, doutor, ficou muito espessa, cortei a resina. Um erro muito frequente é você não compactar bem a resina na ponta do dente, na incisal mesmo, ali no ralo incisal, você não compactar muito bem aquela área. Às vezes porque você fez uma cunha muito irregular, né? Ficou uma cunha muito irregular naquela área e você não compactou. Então lá no curso Mestre das Facetas eu ensino a forma
correta de você fazer uma cunha, as espessuras e as resinas adequadas para você realizar facetas em resina, tá? E aí eu ensino adequadamente a fazer o planejamento para você fazer essa cunha. Geralmente eu nunca faço a mãos livres. Existe um segredo que eu ensino em detalhes como você fazer uma guia modificada, sem você mandar para o laboratório. E aí você economiza mais, olha, quanto que eu posso dizer? Mais de 10% de um tratamento de facetas, até depende de quanto o teu laboratório cobra. Geralmente você vai economizar R$600 até R$1.000 se o laboratório cobra bastante num planejamento de 10 facetas. Eu faço a guia modificada, tá? Então eu não preciso fazer, mandar para o laboratório fazer. E aí um dos detalhes é a cunha palatina. Se você fizer uma cunha muito irregular, a sua incisal vai ser irregular. E aquela área, se você não ter o cuidado de uniformizar ela, na hora do acabamento ou com o passar do tempo, vai manchar, tá? Ou vai infiltrar naquela área e você vai ter um manchamento incisal. E aí você vai me dizer, doutor, eu tô fazendo as minhas facetas e tive uma mancha na incisal e eu não sei por quê. Provavelmente você não compactou muito bem aquela área. Tudo bem? Beleza? Vou passar mais 2 dicas super valiosas para você não manchar suas facetas. Um erro muito frequente é manchamento nas ameias, tá? Manchamento nas ameias. Se ela ocorre muito pelo uso da resina BL1. A resina BL1, você tem que ter um cuidado extremo. Por quê? Porque ela é uma resina que você tem que cobrir algumas áreas, senão ela vai manchar no final da sua faceta, tá? Eu estou utilizando muito a técnica modificada para facetas. Ela é uma técnica mais complexa, tá? Que a gente vai estratificar antes de finalizar com uma resina BL2, MW, WE, tá? Então é uma técnica modificada. Essa técnica eu ensino em detalhes no curso Mestre das Facetas. E ela consegue cobrir muito bem o substrato. Mas basicamente você tem que saber o quê? Se você está utilizando uma resina muito branca, extra branca, o paciente, se ele tiver um volume excessivo dental, ele tem muito volume, ele não tem um dente com desgaste, pouquinho volume, ele já tem um dente com volume pronto, vamos dizer assim. Não sei como que eu vou aplicar minha camada de resina que vai parecer mais volumoso. Às vezes, nesse tipo de situação, você vai acabar utilizando um preparo se for realizar facetas ultra brancas. Prestou atenção nesse detalhe? Em dentes muito volumosos, ok? Olha, eu quero fazer uma faceta BL1. Olha, você vai ter que fazer um pequeno desgaste no seu dente. Por quê? Porque não tem espaço. O seu dente vai ficar muito volumoso, né? Se o paciente não tem, se o paciente tem pouco volume, tem desgastes, show, vai dar certo para você fazer sua faceta BL1 e não vai ter manchamento. Então, muito cuidado, principalmente na cervical e nas ameias para realizar facetas ultra brancas, senão você vai manchar elas, tá? Essa técnica modificada eu ensino no curso Mestre das Facetas. E para finalizar, se você não tiver um protocolo adequado de polimento, vai ter mancha nas suas facetas em resina, ok? Prestou atenção? Vai ter mancha nas suas facetas em resina. Por quê? Porque todos esses detalhes que eu te falei são fundamentais para você ter um bom polimento. Uniformização da resina, compactação, área incisal, ameias, são fundamentais para você realizar um bom polimento. Mas você tem que ter um protocolo de polimento adequado. E a minha dica é você seguir uma sequência exata de polimento, de uniformização, de acabamento e polimento. Você tem que ter um protocolo adequado. Lá no curso Mestre das Facetas eu ensino um protocolo exato, o protocolo diamante. Mas geralmente eu finalizo as minhas facetas com uma boa pasta de polimento, tá? Se eu tiver já um polimento pronto, já aquele brilho de porcelana, mesmo assim eu finalizo as minhas facetas com uma pasta de polimento.
Por quê? Porque eu vou polir áreas onde as pontas não alcançam. Áreas de ameia, áreas na incisal, rente à gengiva. Eu vou entrar com a minha taça dentro da gengiva para polir a minha faceta. Consequentemente, eu vou ter um resultado prolongado de evitar manchamentos. Beleza? Espero ter gostado dessas dicas. Coloque em prática elas. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.